Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Todos em Um. Eu me chamo Rodrigo Corrêa e é um prazer ter vocês aqui. Bom, no nosso giro de notícias de hoje, nós vamos tratar de um assunto polêmico. É o assunto da treta do filho do Alexandre de Moraes lá no aeroporto de Roma. Bom, vamos começar aqui com o Diário do Centro do Mundo e a notícia é a seguinte: Moraes confirma tapa no rosto de filho e representa a Polícia Federal sobre a agressão de bolsonarista em Roma. Dois pontos importantes aqui. Moraes, o importante é o seguinte: Moraes confirma tapa no rosto, ou seja, ele está confirmando que o filho dele levou um tapa no rosto. E o outro ponto importante é que ele já afirma que é um bolsonarista. Há controvérsias aí. Tem gente que diz que esse cara aí não é bolsonarista e, inclusive, ele já fez campanha junto ao lado do Lula. Já fez campanha ao lado do Lula. Então já acho estranho isso aí. Mas vamos lá, vamos para a nossa próxima notícia aqui no G1, né, dando continuidade aqui. Imagens de aeroporto de Roma gravaram o tapa do suspeito em filho de Alexandre de Moraes. Ou seja, tem imagem que comprova o tapa, mas aqui não fala onde, né? A gente tem que esperar essa imagem para ver. Vamos continuar a história ainda no G1. Casal admite ter afastado o filho de Alexandre de Moraes, mas nega agressão, diz defesa. Ou seja, eles estão mantendo isso aí. Nós afastamos eles, mas não agredimos. Vamos para a próxima notícia, que é da CNN. Na CNN, empresário, ou seja, o pai do rapaz, disse o seguinte: empresário disse em depoimento que afastou o filho de Moraes durante confusão, afirma advogado. É, ou seja, eles estão mantendo essa versão, que não houve a agressão. Vamos ver no Metrópolis, que é a notícia mais recente que eu estou trazendo para vocês, vocês vão ver que já tem uma mudança na forma que eles tratam o assunto. Imagens em posse da Polícia Federal mostram tapa no braço do filho de Moraes. Vocês já devem ter brigado alguma vez, né? Ou se metido em alguma confusão e foi querer separar uma briga. Você já viu alguém separar com carinho? Não, gente. Se você for com carinho, você não consegue conter o problema. Você tem que ir firme. Se tiver que bater na mão de alguém, você tem que bater firme. E se você for brigar, você não vai bater na mão. Você bate na cara mesmo. Então, eu acredito mais nessa versão aqui. Eu acho que não teve agressão, tapa na cara. Eu acho que não aconteceu, porque a família está batendo firme que não aconteceu. Mesmo com ameaças da imagem sendo trazida de lado da Itália. Eles continuam mantendo a versão que não houve agressão. E vamos ver aqui agora no antagonista. Olha o que fala o antagonista. Vou ajeitar aqui, quer ver? Ó? Aqui é do antagonista. É, ó, Polícia Federal diz que vídeo entregue por acusado de agredir Moraes foi editado. A Polícia Federal solicitou à defesa que encaminhe na íntegra o vídeo. Advogado de Alex Zanata nega e diz que o arquivo foi entregue sem cortes e sem edição. Cara, eu acho que o Alex Zanata não ia ser besta de querer enganar a Polícia Federal com edição. Até mesmo porque a imagem do aeroporto está chegando. Gente, tem muita água para rolar debaixo dessa história aqui, mas a verdade vai virar à tona. Pode ter certeza que virá à tona. Porque existe a imagem do aeroporto. Se você analisar uma imagem, e com certeza deve ter imagem de vários ângulos, e se der a sorte ainda de onde aconteceu a treta, se a câmera tiver lá, tiver captação de áudio, é melhor ainda. Mas pensem, já pensou, gente, se dá uma reviravolta aí e essa família consegue provar que Alexandre de Moraes está errado? Vai ser uma desmoralização para Alexandre de Moraes. Ele já tem colocado os pés pelas mãos mesmo? Pode ser um problema grave. Mas tudo bem, gente. A gente só tem que aguardar vir essa imagem para a gente realmente ter uma conclusão correta de quem está mais errado aí. Que eu acho que todo mundo aí está errado. Porque brigar no aeroporto tem que se esforçar muito, viu? Mas vamos lá, vamos para a nossa próxima notícia, vamos mudar o tema. Portal Holanda, né? Bolsonaro e Duval apresentam versões diferentes sobre o plano para gravar Moraes. Vamos ver aqui um pouquinho disso aqui para entender o que está acontecendo. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o senador Marcos Duval apresentaram versões diferentes sobre uma reunião que tiveram no Palácio da Alvorada, em dezembro de 2022, com a presença do ex-deputado Daniel Silveira, conforme o G1. Toda vez que tem o G1 eu fico preocupado. Em depoimento à Polícia Federal, na semana passada, Bolsonaro afirmou que não tratou de nenhum plano para gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Já Duval, na quarta-feira, dia 19, afirmou que o tema foi sim tratado e introduzido na reunião por Silveira. É, são informações diferentes, mas o Bolsonaro fala que não tratou nada com ele. Eu vou trazer uma outra notícia aqui do G1. Ó, Duval repete relato à Polícia Federal e diz que partiu de ex-deputado a ideia para gravar Moraes. O ex-deputado que ele está falando é o Daniel Silveira. Bom, um pouquinho mais para baixo, vamos entender o texto aqui. Ó. O senador Marcos Duval voltou a afirmar em depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira que foi o ex-deputado Daniel Silveira que idealizou a reunião em dezembro do ano passado com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que teria sido discutida um plano para levantar suspeitas sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Federal. Eu acredito muito mais nessa versão. Com certeza, Daniel Silveira estava passando por um momento muito conturbado, tinha acabado de ser solto, tinha passado um período considerável preso, acho que saiu lá da cadeia com sangue nos olhos, com muita raiva, e eu acho que ele tinha pensado assim num plano para tentar pegar o Alexandre de Moraes. Só que, né, Bolsonaro não comprou a ideia. Isso é um fator importante a se considerar. E mais uma coisa importante, eu vou pegar aqui um parágrafo aqui embaixo, ó. Olha só, Duval, é o último parágrafo aqui, eu vou colocar até no meio para vocês verem. Duval disse que a proposta de Silveira foi falada na presença de Bolsonaro e de mais ninguém, e que o ex-presidente apenas ouviu a proposta e não se manifestou. Lembra da fala do Bolsonaro na notícia passada, que é essa daqui, ó? Só que o Bolsonaro fala. Bolsonaro afirmou que não tratou nenhum assunto. Ou seja, gente, Bolsonaro só ouviu. Essa é a versão que todo mundo já conhece. Ele só ouviu. Ele não tratou nada com ele. Né? Vamos para a nossa próxima notícia. Vamos ver aqui. Olha só. Esse é o jornal Folha, né? Estamos no Folha. E olha essa notícia aqui, ó. Dificuldade de deslocar 1.000 pessoas por 2 quilômetros fez Tarcísio desistir de mudar a Cracolândia de lugar. A distância separa o Bom Retiro da Santa Efigênia, onde atualmente estão concentrados os usuários de droga no centro de São Paulo. Ele queria levar para o Bom Retiro. O que eu não estou entendendo nessa forma do Tarcísio resolver esse problema é o seguinte: ele só está mudando o problema de lugar? Não funciona, gente. Tem que usar o método que foi usado, se eu não me engano, foi em Nova York, nos Estados Unidos, que teve a lei de tolerância zero, onde as pessoas chegavam, os policiais chegavam onde nos usuários de droga e falavam: você tem apenas duas opções, ou vocês vão preso ou vocês vão se tratar. Você tem o direito de escolha, qual que você quer. A maioria escolhia se tratar. Os que falavam, não, prefiro ser preso, o policial pegava e levava para o presídio. É uma atitude dura? É, mas essas pessoas não estão em condições de viver na sociedade porque eles não têm mais capacidade de tomar decisão, eles estão tomados pelo vício e pela droga. Nos Estados Unidos funcionou, foi a única forma que eles conseguiram acabar com a Cracolândia. Muitas das pessoas pediram tratamento e foram para um tratamento rigoroso para se desintoxicar. Eu acho que tem que ser desse jeito. O problema é que aqui, se fizer dessa forma, aí eles vão começar a gritar, falar que está maltratando. Não tem maltrato. Você tem que dar apenas duas opções. Você quer ser tratado ou preso, porque ficar desse jeito aqui na rua você não pode. E ponto final. E o problema está resolvido. Mas só que ninguém tem a coragem de tomar atitude dura dessa, porque vai ser criticado por muita gente. Mas em curto prazo, o problema está solucionado. Não tem mais ninguém. É a mesma coisa com criminalidade. Se você for mole com a criminalidade, você vai ser engolido por ela. Criminalidade você tem que combater com muito tiro mesmo. É na força. Você tem que mostrar para o ladrão que você tem mais força que o ladrão. Esse caso não é diferente. Se você for mole aqui, o problema só aumenta a cada ano, porque cada vez mais tem mais viciados. E eles vendem as drogas lá dentro da Caracolândia mesmo e a polícia não faz nada. Bom, vamos para a nossa próxima notícia. Essa daqui, ó. Jornal Cidade Online. Para quem não está acompanhando, é esse lance aqui, ó. Dessa vez, Lula ultrapassou todos os limites. Aí vamos ver o que o Lula fez aqui. A afirmação foi feita durante o discurso, ainda durante a viagem à Bélgica, nesta quarta-feira, dia 19, referindo-se ao suposto caso de ofensa, agressão contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e seu filho na última sexta-feira. Olha o que o Lula falou, gente, prestem atenção.
precisamos punir severamente as pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Disse, mesmo sem resultado das investigações, imagens ou qualquer prova. Como que você vai punir alguém sem imagens ou qualquer prova? Você precisa ter prova, gente. Você vai pegar uma pessoa que às vezes é inocente e vai punir sem prova e sem imagem? Você tem que descobrir qual lado. Um dos lados pode estar mentindo. Não, esquece o Alexandre de Moraes. Olha a frase do Lula. Olha só. Ó, nós precisamos punir severamente as pessoas que ainda transmitem ódio. Beleza. Tudo certo. Mas aí ele fala assim, ó. Aí ele usa o exemplo, o cidadão que agrediu Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Disse, mesmo sem o resultado das investigações, imagens ou qualquer outra prova, cara. Não, você precisa de prova para punir as pessoas. Sem prova, a pessoa é inocente, gente. A pessoa é inocente. Então vamos lá, vou pôr um vídeo aqui para vocês do canal do Sandro Gonçalves. Eu gosto muito, vou pôr. E olha a fala do Lula, que ele teve outra fala também muito forte. E o Sandro Gonçalves pegou e fez uma comparação legal aqui. E olha que absurdo que é. Se você fechar os olhos para isso, você vai enxergar erro onde? Vou colocar aqui para vocês, ó, que é o do Sandro Gonçalves. Vou encher a tela. Eu gosto muito do canal dele. Quem puder assista. É muito bom. Dá uma olhada. Veja. E aí, o Ale Freitas, que foi deputado federal, é deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele fez uma postagem aqui um tanto quanto até grave, tá? Presta atenção. É interessante. Já não são seres humanos, são animais. Presta atenção nessa frase. Nossa tarefa não é, portanto, humanitária, mas cirúrgica. Caso contrário, a Europa perecerá sobre a doença judia. Isso aqui foi uma fala do Hitler, uma fala reprovável, onde ele tratava de equiparar os judeus a animais e dizer que eles eram uma doença, onde eles precisavam ser, sabe, extirpados. E aqui, se não for, a Europa pereceria. É o mesmo discurso, se você observar hoje. É o mesmo discurso, o que o Ale Freitas traz aqui. Então, a fala do Lula foi: não são seres humanos, são animais selvagens. Essa gente precisa ser extirpada. Então, se você não vê correlação nas frases, falta argumentação interpretativa. Ou falta moral mesmo. Ou falta caráter mesmo. Então, assim, vamos deixar bem claro. O Brasil precisa ser pacificado. Concorda em número, gênero e grau. Eu sempre fui contra extremismo da direita e sou contra demais da esquerda também. Vocês entenderam, gente? Você viu a frase do Lula? E eu vou voltar uma notícia anterior que eles explicam exatamente, literalmente, o que é extirpar. Aqui embaixo. Vou descer um pouquinho, tá aqui, ó. 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 Aqui embaixo. O termo extirpado tem o mesmo significado de eliminado ou morto pela raiz. E foi esse o termo que o Lula usou. Gente, como esse rapaz chegou à presidência e está vendendo essas ideias para o mundo? Vocês conseguem entender? Ele já acusa e fala que tem que ser extirpado, ou seja, assassinado, morto. E o julgamento nem ocorreu. Ninguém sabe quem tem razão na história, gente. Não chegou imagem, não chegou nada. É muito louco, gente. Eles já estão condenando as pessoas sem ter a prova que elas cometeram crimes. Tudo bem, pode ter ocorrido uma briga lá, mas daí você desejar que a pessoa seja morta porque brigou com alguém do Supremo que não é Deus, é muito estranho. Eu acho muito estranho. Eu acho que realmente, se brigou, beleza, faz o que todo mundo iria fazer. Entra com
Vai lá, faz um boletim de ocorrência, depois entra com um processo de calúnia, do que for, difamação, o que aconteceu lá, seja o que for. Mas isso serve para ambas as partes. Porque, por que não? Se descobrir que o Alexandre de Moraes, que na verdade estava errado na história, ou o filho dele estava errado na história, não está sendo injustiçado com uma família? Entendeu? Ambas as partes podem ter errado. E aí que eu falo, aí o Lula já fala e deseja a morte dessas pessoas? Eu acho que o Lula tá perdendo a mão e perdeu a mão grave, gente. Mas era isso que eu tinha para tratar com vocês. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!